Do segundo ano, aquele abraço, o professor Sérgio Maurício, Colégio Estadual Emiliano Ribeiro, São Domingos, Sergipe. Vamos dar início aqui, ou continuidade, ao nosso assunto de industrialização. Nosso assunto de hoje, Zona Franca de Manaus e industrialização 4.0. Vamos ver sobre a industrialização 4.0. A industrialização 4.0 faz parte aí da quarta revolução industrial, certo? Uma visão de automação da indústria. Então nós vamos estudar a revolução tecnológica nesse movimento do dia a dia das pessoas e até chegar na área industrial, como esse processo ocorreu, beleza? Nós já estudamos anteriormente sobre primeira revolução, segunda revolução, terceira revolução. Agora nós falamos sobre essa industrialização 4.0. Do que vamos falar? Vamos falar do clima, certo? Na questão da produção, da demanda do governo, clientes, certo? Na questão automática. Vamos falar sobre fábricas, fabricação de produtos. Há uma série de decisões a serem tomadas nesse universo desse tipo de industrialização. Nós temos aí um gráfico: primeira revolução, segunda revolução, terceira revolução e a quarta revolução. É justamente aqui na quarta revolução que nós estamos debatendo. Primeira revolução, nós temos aqui a máquina a vapor, certo? A indústria têxtil. Então a máquina era a vapor, aproximadamente aí 200 anos. Depois vemos a revolução industrial da segunda revolução, a linha de produção de Henry Ford, do Fordismo, aproximadamente aí 60 anos. Depois a questão a introdução do computador, no chão das fábricas, que nós falamos de linha de produção, A era da automação, aproximadamente aí 40 anos. E agora essa transição que está ocorrendo, justamente aqui a partir de 2010, um ano aproximado aqui, do cyberfísico ou a cibernética. Seria os lots e os clouds, que nós vamos estudar. Então nós tínhamos conceitos, Pessoas mais informação igual à internet. Agora nós vamos pessoas mais informação mais máquinas e equipamentos, seria a internet das coisas, certo? E aí, internet industrial ou a indústria 4.0. O que motiva os industriais a desenvolver esse projeto? A motivação é justamente o avanço exponencial da capacidade dos computadores, a imensa quantidade de informação digitalizada e novas estratégias de inovação. Isso é o que motiva esse processo de evolução. Que benefícios podemos observar? Redução de custos, economia de energia, aumento da segurança, conservação ambiental, redução de erros, fim de desperdício, transparência dos negócios, aumento na qualidade de vida e personalização em escala sem precedentes de produção. Tecnologia, justamente aqui, internet das coisas, a LOT, ou Internet of Things, que é a internet das coisas, seria uma revolução tecnológica do dia a dia, com tudo que nós temos no dia a dia, Todo o processo de coisas comuns que nós temos faria parte dessa internet das coisas. M2M seria machine to machine, que é negócios, A questão das máquinas, A introdução das máquinas nesse processo de produção e nesse processo também de industrialização da produção, da matéria-prima. Da matéria-prima, isso mesmo. Para esse funcionamento da industrialização 4.0, tudo tem que estar conectado. Usos de protocolos, os chamados IPv, que são esses protocolos dessa questão da Revolução Industrial, certo? Justamente aí o uso dos wireless, que são justamente redes sem fio, isso nós já presenciamos no dia a dia. Uso da virtualização, quer dizer, das coisas serem virtuais. Usos de cloud, o iCloud, como nós chamamos, que é a questão das nuvens, Tudo está nas nuvens armazenado. O uso das chamadas Big Data, que são justamente um administrador analítico, são um administrador de dados, que aí analisa esses dados e fornece segurança e privacidade, na questão de inteligência analítica. E o uso dos RFID, que é justamente da alta tecnologia de controles, seria o que? A radiofrequência, controlar as coisas através de etiquetas de localização, beleza? Para localizar a produção.
Todas essas tecnologias já são utilizadas, né, por grandes empresas e grandes corporações e também grandes distribuidoras e grandes fornecedoras de produtos, né, por todo o país. Está aí, né, a onipresença, né, lembra de Deus, né, da tecnologia da informação, né? Tudo está conectado, tomadas de decisões, produção, né, on demand, né, segurança rastreada, tudo está on demand, tudo está no tempo, tudo está rastreado. Seria a virtualização, o uso dos RIFTs aqui, ó, de etiquetas, lot, justamente aqui da internet das coisas, tudo está nas nuvens, né, guardado, armazenado. Os Big Data que servem para administrar esses dados analíticos. Então toda essa produção, máquinas e máquinas, negócios e negócios, o uso das máquinas nessa operação de controle de todo o universo. Aí isso serve não só para a questão da produção industrial, como nós vamos ver isso também muito na sociedade moderna. E nós temos aí nessa produção a questão da internet das coisas, que seria lá a Internet of Things, certo? Na supply chain, né, na questão da fornecedores, armazenagem, serviços, produção, transporte e clientes. Esse supply chain seria na verdade uma cadeia de suprimentos, o que traduzindo para a verdade dos negócios seria uma cadeia de logística. É quando você controla a cadeia de logística a partir da compra da matéria-prima, da transformação da matéria-prima e da venda da matéria-prima. Ou melhor, você compra o algodão, você transforma o algodão em tecido e depois você vende esse algodão em forma de roupas, certo? É uma espécie de controle do produto, a chamada cadeia de logística, desde a produção até o consumidor final. Está aí os benefícios dessa transição da industrialização 4.0, redes de comunicação, sistemas de otimização, banco de dados, controles, ativos online, né? Uso de Big Data, que geraria na verdade o quê? Aumento da produção, redução de custos, mudanças tecnológicas, eficiência energética, cadeia integrada e um plano orientado, né, aí pelas questões da informação. Interconexão das coisas no universo das nuvens através dos protocolos, né? Geração e envio de acúmulo de análise de dados, desses dados analíticos através das Big Data, né? E onipresença da informação. Não importa onde você esteja, a interação em tempo real, ou melhor, há um controle desse processo. E esse controle é justamente aplicado através de quem? Do RFID, que são as etiquetas de radiofrequência instaladas nos produtos. Então, industrialização 4.0 é um novo conceito que seguramente será uma realidade e mudará a forma como lidamos hoje com a produção de bens de consumos e materiais, tendo uma melhor distribuição de riquezas e um planeta mais sustentável. Industrialização 4.0, galera, já é uma realidade no nosso dia a dia. Então, se ligue nesse processo aí e nessa dica da industrialização 4.0. Dando continuidade ao nosso outro assunto, Zona Franca de Manaus, aí o polo industrial. A Zona Franca é um polo industrial idealizado como parte do projeto político de ocupação da Amazônia Ocidental durante o período do governo militar entre 1964 e 1985. A região norte é uma região de industrialização praticamente que ocorre totalmente aí na Zona Franca de Manaus, composta de empresas responsáveis pela montagem de aparelhos eletrônicos, motocicletas, entre outros produtos. Ainda recebe muitas críticas aqui no país pelo fato do governo beneficiar as empresas estrangeiras por meio de isenções fiscais, ou melhor, não pagamento de impostos. Os defensores, no entanto, acreditam que o modelo de Zona Franca é uma alternativa econômica e sustentável para a Amazônia. Quer dizer, aí um confronto de ideias. Então, um dos fatores aí que contribui para a atração da indústria na Zona Franca de Manaus foram justamente os incentivos fiscais fornecidos pelo governo federal, certo? Questão de ICMS, pagamentos de ISS, tudo controlado aí, tudo bem mais acessível. Esses incentivos consistiam basicamente na isenção de taxas alfandegárias de peças importadas que fossem necessárias à montagem dos produtos. Inicialmente, esses incentivos fiscais durariam um período de 30 anos, porém, uma emenda constitucional em 2014 prorrogou o período de vigência dos incentivos fiscais na Zona Franca de Manaus até o ano de 2073. E é notável que após a instalação da Zona Franca de Manaus, na região norte, né, o município de Manaus, que é a capital do estado do Amazonas, apresentou um crescimento considerável em seu produto interno bruto, chamado PIB, sendo hoje, né, o sexto maior PIB nacional.
Então a gente está aí, né, a Zona Franca de Manaus, que a concepção de Zona Franca deve ser diferenciada, né, na questão de processamento para exportação. Foi projetada com fins geopolíticos, de ocupar a Amazônia Ocidental, baseia-se no atendimento das demandas internas do país, né, apesar de já apresentar exportações. A Amazônia tendeu ao isolamento, na conexão recente no último quarto, né, aqui do século XIX, do século XXI, como o restante do país. A economia das áreas mais densamente povoadas e litorâneas, que é no caso a região aqui próximo do Oceano Atlântico. A formação de povoados, né, foi introduzida na necessidade de colonização, e nesses povoados surgidos tinham uma existência, a necessidade de exportar produtos da floresta, ficando à deriva das flutuações do comércio e do mercado. Daí os incentivos, né, específicos da ZME, da ZFM, né, isenção de impostos como IPI, certo? ICMS, certo? Aqui, ó, entendeu? A redução de 25% para 10% do IOF, certo? Restituição de ICMS variando de 45% a 100% segundo o produto, isenção de impostos sobre serviços, chamado ISS. Quer dizer, todos esses impostos aqui, todas essas relações de sigla, são impostos arrecadados pelo Estado, pelo Estado da produção industrial e dos produtos, tanto na sua venda quanto na sua produção. Em uma outra aula, obviamente, a gente especifica todos esses componentes aqui, ou essas siglas. Está aí um mapa que mostra os incentivos relativos a Sudã. Nós já falamos em outra aula. A Sudã é a Superintendência da Amazônia, que foi criada aí durante os governos militares, né, justamente para a questão do desenvolvimento da Amazônia Ocidental, certo? Aqui a fronteira de quilômetros, 10.363 quilômetros de fronteira, 2,4 milhões de quilômetros, 25,2% do Brasil. Olha aqui, ó, Manaus, está aqui justamente onde fica a sede, né, dessa chamada da SUFRAMA, né, que é a Zona Franca de Manaus, e a abrangência dela nos seus trabalhos nas estrelinhas aqui, ó, é justamente aqui, ó, área de livre comércio, certo? E as coordenações regionais de todas na Amazônia Oriental aqui, ó, todas essas circulações. Então, a área de atuação da SUFRAMA, que é a Superintendência aí da Zona Franca de Manaus, ela abrange os estados da Amazônia, do Amazônia e do Amapá, certo? A Amazônia Ocidental e do Amapá. Principais setores aí de produção é eletroeletrônico, bens de informática, duas rodas, questão de pneus, né? Químico, termoplástico, outros, metalúrgico, descartáveis e relojoeiro. Quer dizer, há todo um trabalho nesse processo aí. Dois fatores que vêm causando alguns problemas é justamente a guerra fiscal e a logística. A logística porque é difícil buscar esses produtos lá na Amazônia, né? Justamente pela falta de estrada, né? O Brasil é um país de caminhoneiros, então a via que dá acesso a essas regiões, a transamazônica, é bastante complicada. E a guerra fiscal, com esses incentivos, os outros estados, as outras regiões industriais também entram em conflito com o governo, justamente para que não ocorra tantos incentivos e aí prejudicar, né, a produção de outras áreas industriais pelo país. Então, dois fatores aí, conjunturais e estruturais desse processo de fragilidade ao polo industrial de Manaus. Daí a Zona Franca de Manaus, a ZFM, também é conhecida como Polo Industrial de Manaus e é um centro financeiro dos mais modernos da América Latina. A cidade de Manaus possui um comércio bem diversificado, com destaque para os produtos produzidos pela PIN, justamente lá na Zona Franca, além do artesanato e a influência indígena. Manaus é um dos maiores destinos turísticos do país e tem na Zona Franca de Manaus o seu carro-chefe da questão da economia. Deixar nosso conhecimento aqui, o que é a Zona Franca na verdade, né? É uma região isolada e delimitada dentro de um país, geralmente situada em um porto ou em suas adjacências, onde entram mercadorias nacionais ou estrangeiras sem se sujeitar às tarifas alfandegárias normais, ou melhor, ela tem incentivos fiscais, beleza? No caso do Brasil, a Zona Franca foi criada em 1967 para desenvolver a Amazônia. Para vocês terem uma ideia, está aqui uma das principais empresas mundiais aí que atuam na Amazônia, beleza? Desde a Honda até outras empresas aí. Então valeu galera, essa foi nossa aula, aquele abraço, até a próxima aula aí referente a outros assuntos, beleza? Industrialização 4.0 e Zona Franca de Manaus.